Olhares por Minas apresenta o que poucos sabem sobre a Lagoa da Pampulha, o cartão postal mais emblemático de BH. Um artigo original de Igor Souza, publicado em 8 de novembro de 2025 no site olharesporminas.com. Explore segredos da Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte, Minas Gerais. História, arte modernista e natureza urbana em um só lugar. A Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte, Minas Gerais, é mais que um espelho d'água cercado por arquitetura famosa. É o retrato de uma cidade que sonhou grande, apostando em arte, engenharia e modernidade para construir sua própria identidade. Hoje, o conjunto que circunda a lagoa é um dos símbolos culturais mais marcantes do Brasil. Na narração você vai encontrar lagoa criada para conter enchentes e abastecer a cidade. Obras modernistas de Oscar Niemeyer e paisagismo de Burle Marx. Um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco desde 2016. Como nasceu a Lagoa da Pampulha e qual foi seu propósito inicial? A Lagoa da Pampulha surgiu nos anos 1930, quando Belo Horizonte começava a se expandir e precisava de uma represa para controlar enchentes e abastecer a cidade. A obra foi concluída em 1943, durante a gestão de Juscelino Kubitschek como prefeito. Mais do que uma solução hidráulica, o projeto representou um novo capítulo na história urbana da capital mineira. O objetivo inicial era puramente funcional, mas JK enxergou além, transformar o entorno da represa em um centro de lazer e cultura. Essa visão deu origem ao famoso conjunto arquitetônico da Pampulha, marco do modernismo brasileiro e símbolo da ousadia que viria a definir sua trajetória política. O conjunto arquitetônico, que é um ícone mundial. À beira da lagoa, surgiram obras que mudaram a história da arquitetura no Brasil. A Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile, o Museu de Arte da Pampulha e o Iate Tênis Clube formam o núcleo desse conjunto. Oscar Niemeyer projetou as curvas, Burle Marx desenhou jardins e Cândido Portinari eternizou murais em azulejo que se tornaram cartões postais do país. O diálogo entre arte e natureza foi revolucionário para a época. Em 2016, o conjunto foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, elevando Belo Horizonte ao cenário internacional. A Pampulha, mais que um bairro, passou a ser uma síntese do espírito inovador mineiro. Porque a Lagoa da Pampulha é considerada um laboratório de modernidade. O projeto uniu engenheiros, artistas e urbanistas em torno de uma ideia inédita: criar um bairro que integrasse estética, lazer e natureza. Cada edificação expressava liberdade formal e ousadia técnica, marcando a ruptura com o estilo clássico dominante até então. A experiência seria a base para os futuros planos urbanísticos de Brasília. Mais do que uma obra de arte, a Pampulha representou um experimento de cidade. Sua concepção antecipou tendências de urbanismo moderno, colocando Belo Horizonte em sintonia com o mundo e transformando a paisagem mineira em manifesto arquitetônico. Que relação existe entre a lagoa e o desenvolvimento urbano de BH? A criação da Lagoa da Pampulha impulsionou o crescimento de toda a região norte da cidade. O entorno, antes rural, passou a receber novas residências, avenidas e espaços públicos. Esse movimento levou à valorização do bairro e consolidou a ideia de Belo Horizonte como uma capital planejada e progressista. Com o passar das décadas, a lagoa deixou de ser apenas reservatório e tornou-se o quintal verde da capital. Sua orla de mais de 18 quilômetros é hoje local de caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e contemplação. A Pampulha se firmou como um refúgio urbano onde história e cotidiano se encontram. Quais curiosidades envolvem a Igreja de São Francisco de Assis? Entre todas as obras do conjunto, a igreja é a que mais desperta fascínio. Sua construção enfrentou resistência por causa do formato ousado das abóbadas parabólicas, algo inédito no país na década de 1940. A obra só foi reconhecida oficialmente como templo católico anos depois, após debates entre arte e religião. O interior, com painéis de Portinari e jardins de Burle Marx, traduz a harmonia entre fé e vanguarda. O reflexo da igreja na água é um dos cenários mais fotografados de Minas Gerais, símbolo da Pampulha e da própria cidade de Belo Horizonte. A vida natural ao redor da lagoa. Apesar de estar em meio urbano, a Lagoa da Pampulha abriga rica fauna e flora. Espécies como capivaras, garças e marrecos convivem com o movimento humano, compondo um ecossistema equilibrado. O Parque Ecológico da Pampulha é um dos espaços mais procurados para a observação da natureza. Além disso, os jardins projetados por Burle Marx mantêm vegetação típica do Cerrado Mineiro, mesclando plantas nativas com espécies ornamentais. Essa integração entre arte paisagística e ecologia reforça o caráter multifuncional da lagoa, um ambiente urbano que ainda respira natureza.
Quais desafios a Pampulha enfrenta atualmente? Com o crescimento urbano, o espelho d'água passou a receber sedimentos e esgoto de bairros vizinhos, o que afetou a qualidade da água. Ao longo dos anos, a Prefeitura de Belo Horizonte implementou ações de dragagem e sistemas de despoluição para reduzir o impacto ambiental. Esses esforços vêm sendo reforçados por programas de educação ambiental e fiscalização. A Pampulha segue em constante recuperação, provando que a preservação de um patrimônio exige cuidado contínuo e responsabilidade compartilhada entre governo e comunidade. O que fazer e como aproveitar melhor a Lagoa da Pampulha? Explorar a lagoa é descobrir Belo Horizonte por vários ângulos. Caminhar pela orla permite ver de perto obras icônicas e paisagens que mudam conforme a luz do dia. O circuito de aproximadamente 18 quilômetros pode ser feito de bicicleta, a pé ou de carro. Algumas atividades recomendadas incluem: visitar o Museu de Arte e a Casa do Baile, ambos restaurados. Fazer piqueniques ou caminhadas no Parque Ecológico. Assistir ao pôr do sol, refletindo na Igreja de São Francisco. Conhecer cafés e restaurantes que funcionam em casarões históricos. Essas experiências mostram que a Pampulha é mais do que um cartão postal, é um espaço de convivência que traduz o estilo de vida dos mineiros. Porque a Pampulha é um símbolo da identidade belo-horizontina. A lagoa é um espelho da própria cidade, moderna, acolhedora e em constante movimento. Sua arquitetura ousada reflete a criatividade de um povo que valoriza a arte, mas não perde a simplicidade. O local é cenário de eventos culturais, exposições e encontros que reúnem moradores e visitantes em clima de celebração. Além disso, a Pampulha guarda a memória afetiva de gerações. É onde famílias caminham nos fins de semana, atletas treinam ao amanhecer e casais celebram momentos especiais. Cada curva da orla conta uma história de Belo Horizonte, uma história viva, em transformação. Onde arte, fé e natureza se encontram. Visitar a Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte, Minas Gerais, é vivenciar o encontro entre arquitetura, cultura e paisagem. O conjunto modernista, projetado por mentes geniais, segue inspirando olhares e despertando emoções mais de 80 anos depois de sua criação. Mais do que um ponto turístico, a Pampulha é uma declaração de amor à cidade. Um convite para andar devagar, observar reflexos na água e perceber que Belo Horizonte soube transformar engenharia em poesia. E assim terminamos nossa viagem de hoje por esse lugar incrível aqui em Minas. Espero que você tenha se sentido inspirado a colocar o pé na estrada e conhecer a Lagoa da Pampulha em Minas Gerais. Se você gostou desse vídeo e quer nos ajudar a continuar descobrindo mais cantinhos especiais, por favor, deixe o seu like, o seu curtir, aqui embaixo. Isso é muito importante e mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de viajantes, se inscreva no canal. É rápido, de graça, e assim você não perde nenhum dos nossos próximos roteiros. Obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima aventura.